Ok, agora está gravando. E olha só, Acas não pede, então, um sinal. Acas fala assim, eu não vou pedir sinal para Deus. Não pense você que Acas fez isso, porque Acas era crente, não, tá? E porque, olha bem o que vai responder Isaías para Acas. Então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra cujos dois reis tu tremes de medo. Ou seja, depois de Deus falar com Acais, através de Isaías, falar assim, pode pedir um sinal. Acais falou assim, eu não quero um sinal. Isaías vira para ele e fala assim, Deus está mandando te dizer o seguinte, que o mesmo Deus vai dar um sinal. Eis que nascerá uma criança. E antes que essa criança saiba falar pai e mãe, essa terra que você treme vai ser desamparada. Qual que é o contexto? O contexto é o seguinte, tanto o reino da Síria, quanto o reino de Israel e quanto o reino de Judá vão ter que lidar com um inimigo muito mais poderoso que virá pela frente, que é o rei da Síria, a Assíria, o império assírio que está se levantando, certo? Então, olha só, essa criança aqui seria então um sinal para Acaz que o reinado dele, que a força dele estaria sendo destruída. Vamos olhar, eu fiz aqui um quadro para a gente poder olhar e perceber por que essa criança aqui, em primeiro lugar, ela está apontando para uma criança muito peculiar, que é o próximo filho de Isaías, que ainda vai nascer. Olha só, o versículo de número 7 fala assim, ó, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 8. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido, despojo, presa, seguro. Maer Shal Ha-Labás. Esse era o nome dele em hebraico, um nome bem complicado, né? Em português significa rápido, despojo, presa, segura. Um nome muito característico. Mas olha só, olha o que diz o versículo 16. Quem pode ler aí na tela aí, o versículo 16? Está grifado aí. Está dando para ver aí? Eu posso ler. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Agora, olha o que diz o versículo 4 do capítulo 8. Do mesmo lado aí, Jana. Sim, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Vocês estão percebendo a relação que está sendo colocada aí, que essa criança que é dito por Isaías que será um sinal para casa, é o próprio filho de Isaías. Mas vamos olhar mais embaixo. Olha o versículo 14, que vai dizer, eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho e lhe chamará Emanuel, não é isso? O nome dele é Emanuel. Mas olha o versículo, capítulo 8, versículo 8. Eu vou ler. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele. Chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da terra. Ó Emanuel. O capítulo 8 está se referindo ao filho de Isaías. E o capítulo 8 vai dizer que o filho de Isaías é chamado de Ó Emanuel, de Emanuel, certo? Era uma das alcunhas dele. E o capítulo 7 vai dizer que o Emanuel era o sinal que Deus estaria dando para a casa. Mas vamos mais abaixo. O texto de Mateus, que nós lemos no começo, vai dizer que o nome dele é Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. Mas olha o que diz Isaías capítulo 8, verso 10. Forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Emanuel, Deus é conosco. Certo? Então, o capítulo 8 e o capítulo 7,
eles possuem essa relação de apontar que esse sinal que foi dado para Acaz, dessa criança, que quando ela nascesse, seria um sinal de que tanto o reino da Síria, quanto o reino de Israel, quanto o reino de Judá seriam destruídos, é o próprio filho de Isaías. E a gente pode terminar olhando para o versículo 18. Olha só, o versículo 18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Os filhos que o Senhor deu para quem? Quem está falando aqui? Quem está falando? Isaías. Isaías. Isaías é que está falando. E Isaías está falando assim, os filhos que o Senhor me deu são para sinais e maravilhas em Israel. Ou seja, o sinal e maravilha que são os filhos de Isaías apontam para quem lá no futuro? Quem que quando nasce, ele nasce e ele aponta para o maior de todos os sinais que vai acontecer, para a maior de todas as maravilhas que vai acontecer? É o próprio Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus, né? Então, essa profecia de Isaías aqui, ela se cumpre de fato nos tempos de Acaz, mas ela aponta para o restante, por exemplo, do capítulo 9, que vai falar que esse menino é Deus conosco, príncipe da paz, pai da eternidade, né? Ou seja, apontando para um rei messiânico que virá depois. Depois de olhar para essa primeira parte, que o nascimento de Jesus não é o nascimento de uma criança comum, mas é o nascimento de uma criança que traz um sinal muito grande, que traz uma glória muito grande, porque ele é o próprio Salvador do mundo, acontece que Mateus continua narrando e vai nos mostrar a visita dos magos do Oriente, certo? Ou seja, se uma criança nasce e ela é especial, mais do que todas as outras, o que vai acontecer com ela? Ela vai receber visitas, não vai? E as visitas que ela vai receber não são visitas comuns, são visitas também especiais. Vocês vão se lembrar que um paralelo aqui importante é o que acontece, por exemplo, com o rei Salomão. O rei Salomão, no auge da sua glória, recebeu visita de todas as partes do mundo de pessoas que vinham ver o quê? A glória do Senhor no reinado de Salomão, certo? Agora está nascendo o rei Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o rei messiânico. O que vai acontecer então? Ele vai receber visita dos magos do Oriente. Vamos lá. Quem pode ler, por favor, aí? Capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo 6 aí que está na tela. Quem pode ler, por favor? Eu posso ler. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Pode continuar? Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram por outro caminho à sua terra. Olha só, a pergunta que eu quero fazer, a primeira pergunta é o seguinte: quantos magos eram? Não se A fala Bíblia não quantos fala. magos eram. Eram 3? Na, Olha, a gente sempre fala assim, os 3 reis magos, né? A pergunta é, onde está escrito isso no texto? Não está escrito. As pessoas não são contadas pelos números de presentes citados, né, Fábio? Só falou que é 3 presentes, mas não fala quantos 3 magos tipos eram. de presente, né? 3 3 tipos. tipos de presente, mas não fala quantos magos eram. Então, a primeira coisa aqui, não tem, não. Não tem condição da gente saber. Mas a gente vai ver que daqui a pouco a gente vai ver que tem uma tradição que aponta para isso. Mas a Bíblia não está dizendo quantos magos são, não. A Bíblia fala uns magos do Oriente, né? Ô, Fábio, Oi? e eu não sei se é da minha cabeça, não, mas eu tinha para mim que aonde ele nasceu era céu aberto, aqui diz casa. Onde Jesus nasceu? A manjedoura estava tipo a céu aberto, não tinha como se fosse um telhado e tal, aqui diz casa. Não, isso aí é só no presépio lá da Polo Imóveis, que fica a Ah, sala aberta. Porque... Fábio, Oi? a Bíblia de Genebra diz o seguinte, que ele nasceu na estrebaria, mas quando ele recebeu a visita, ele já estava numa casa. Ele não continuou lá. Mas Ele foi para uma casa. Mas tem outra coisa, Jonathan e Alice. Quando a gente fala de uma estrebaria, né, e esse local aqui na casa, a gente tem que entender também um pouco do contexto das casas daquela época. E nós temos alguns relatos arqueológicos. Eu não coloquei uma foto aqui, mas depois eu posso mostrar para vocês que algumas daquelas casas, no ambiente inferior da casa, eles tinham um local para poder guardar os animais domésticos. A vaca, por exemplo, leiteira, entendeu? Para poder guardar as galinhas, os patos e tal. E muito provavelmente esse local era fechado, viu? Esse local estava junto à casa, tá? A gente não tem muita noção disso, as nossas casas são bem diferentes, né? Imagina você morar numa casa que tem um boi dentro da casa, um cavalo, né, no ambiente inferior e tudo. Mas muito provavelmente a casa que se refere o texto é uma casa, de fato, onde no ambiente inferior da casa, posso até mostrar fotos para vocês, que muito provavelmente essa casa tinha um ambiente inferior que era coberto para guardar os animais domésticos. E essa manjedoura, né, estava nesse ambiente. Janaína? Fábio, quando os magos vieram do Oriente para adorar Jesus, pode-se dizer que já tinha passado-se um tempo, porque mais à frente, Herodes manda matar as crianças de 2 anos, né? Uhum. Pode ser que quando eles chegaram já tinha se passado esses 2 anos, é correto afirmar isso? Então, é possível, porque quando a gente olha lá para o texto de Herodes matando, ele fala de 2 anos para baixo. Mas muito provavelmente, nós estamos falando ainda do primeiro ano de Jesus ainda. O que Herodes faz é pensar o seguinte, olha, se ele já nasceu há um tempo, estourando, fazendo uma conta aqui, é 2 anos. É por isso que ele coloca de 2 anos para baixo, para não ter erro, entendeu? Para não ter erro. O seguro nós estamos falando aqui de meses, porque se esses magos eram do Oriente, e se a gente pegar uma caminhada, por exemplo, saindo, por exemplo, de Bagdá para a Judéia, de camelo naquela época, era uma caminhada de mais de 2 meses, né? Então, seguramente, o que Herodes vai fazer, Janaína, é fazer uma conta assim, arredondada, né? Falar assim, ó, esse menino já deve estar com 1 ano e meio, então vamos matar de 2 anos para baixo, né? É isso que muito provavelmente aconteceu. Alice, você levantou a mão? Não, era isso mesmo, que aqui o comentário da Bíblia de Genebra também diz isso, que que a gente tem a ideia, como o Jonathan falou, que foi no dia que Jesus nasceu, a visita, mas a Bíblia não afirma isso. Então, foi nesse período, do nascimento a 2 anos, ou Sim. 1 ano, né? Por segurança, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos abaixo. Então, ele já estava na casa, não foi exatamente no dia, ele já estava numa casa, e foi nesse período, né? Sim. Semiramis? Então, eu ia falar isso que a Alice falou, mas eu quero fazer uma outra pergunta. Quando fala que os reis levaram esses presentes,
eu já vi muita não, algumas explicações de que não era assim um pouquinho de ouro, um pouquinho de mirra, né? Que eles levaram muita, assim, muito ouro, né? Não era um pacotinho, não. Tipo assim, ele ficaria rico assim, com aqueles presentes. Não era uma coisinha, né? Eram camelos cheios de coisas, assim, por eles serem magos, né? E eu quero saber se isso tem base, porque na Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, né? Você quer, E alguns falam assim, não, mas isso aí serviu para ele criar Jesus. Tem umas histórias meio doidas. Eu quero saber que base que tem, bíblica, de que ele tinha muita riqueza, né? duas coisas aí, minha irmã, que a gente precisa corrigir aí. Primeiro, a gente às vezes usa a expressão reis magos, mas o texto também não diz que eram reis. Era rei, é verdade. Eles não diz que eram reis, né? Uhum. Outra coisa, vamos olhar a cronologia dos fatos, pensando, por exemplo, no Evangelho de Lucas. Jesus nasce, ele recebe a visita dos magos e depois de um tempo ele é levado ao templo, não é? Levado ao templo para ser apresentado. Vocês vão se lembrar que a oferta que é levada é a oferta de pobre. Pobre. É a oferta de pobre, é a oferta de quem não tem posses. Agora, imagina se Jesus tivesse recebido um camelo cheio de ouro, né? cheio de incenso e cheio de mirra. Ele poderia levar um touro, pelo menos, não poderia? Lá para o templo? A família poderia ter levado um touro, né? Vamos oferecer um touro, né? Então, não, era simplesmente um presente simbólico, tá? Não era uma grande quantidade. Outra coisa também que eu posso dizer é que, por mais que eu estou dizendo que é um presente simbólico, nós não temos em nenhum texto a quantidade do presente. A gente só fala, só o texto diz que levou ouro, incenso e mirra, mas não tem quantidade. O certo é pensar que, como Jesus depois foi levado ao templo para ser apresentado, circuncidado e purificado, e a oferta que foi levada foi uma oferta de pessoas pobres, né? E Jesus cresceu em Nazaré como um carpinteiro, muito provavelmente esse presente foi um presente simbólico, não era uma coisa muito grande. Eu queria que a gente olhasse para mais uma coisa que está aqui, que a gente não pode deixar passar se a gente ler rápido. Olha só, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Agora imagina, os magos, né, que mago aqui, gente, é sábio, tá? Eram sábios, pessoas que estudavam as estrelas, estudavam os escritos dos povos e tal. Esses eram esses homens. Esses homens chegam em Jerusalém e a pergunta deles é o seguinte: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa pergunta é meio perigosa, porque lá em Israel, em Judá, em Jerusalém, estava reinando Herodes, que era o grande rei. E aí você faz uma pergunta dessa e depois ainda há uma afirmação assim, ó, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E olha o que acontece. Ninguém fala assim, ó, estrela? Que estrela? Mateus escreve para nós pressupondo que toda Jerusalém e todo o pessoal ali entendia sobre o aparecimento dessa estrela. Porque olha só o que diz o texto do versículo de número 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Ninguém falou assim, que negócio é esse de estrela? Todo mundo ficou assustado. Ué, meu Deus. Por que eles ficaram assustados? Porque, nós vamos ver daqui a pouco, que já havia no judaísmo daquela época algumas histórias, né? E você sabe que todos os povos olham para as estrelas e tem estudos sobre as estrelas, essa coisa toda, e em Israel isso não era diferente. E eles tinham, por exemplo, o texto de Números 24, versículo 18, que fala da estrela de Jacó, que prenuncia a vinda do Messias, e havia os estudos dos astrólogos judaicos, que falavam também sobre isso, nós vamos olhar aqui para frente. A pergunta é o seguinte: como os magos ficaram sabendo do nascimento de Jesus? Essa é uma boa pergunta, né? Como é que eles ficaram sabendo? Nós temos 3 hipóteses. A primeira hipótese, ela é bem fraquinha, mas ela existe, tá? É uma hipótese, tá, gente? Guarde bem isso, é uma hipótese. Nós temos um livro chamado Médico de Homens e de Almas, de uma escritora chamada Taylor Caldwell, onde ela fala sobre um livro antigo que é chamado de O Livro de Sete, que foi um dos filhos de Adão.
E nesse livro é dito o seguinte: Sete, terceiro filho de Adão, transmitiu uma profecia, talvez recebida de seu pai, de que uma estrela apareceria para sinalizar o nascimento de Deus encarnado num homem. Gerações de magos teriam aguardado fielmente durante milênios até a estrela aparecer. Essa aqui é uma lenda, viu, gente? Mas é uma história que foi sendo passada de pai para filho. As pessoas ouviram essas coisas, né? De falar assim, olha, a gente ficou sabendo que o Sete, filho de Adão, lá atrás, falou que um dia ia aparecer uma estrela que simbolizava o Deus encarnado, essa coisa toda. Então, essa aqui é uma possibilidade da qual os magos teriam conhecimento. A segunda é a astrologia. Olha só, para os astrólogos judeus, o Messias viria por ocasião de uma conjunção de Saturno e Júpiter na constelação dos Peixes. Parece coisa de zodíaco, né? Em 1925, o assiriólogo, né, alemão Paul Schnabel decifrou as anotações cuneiformes. Cuneiformes é aquelas anotações que tem nas tabuinhas de barro, sabe, da arqueologia, né? Ele estudando essas tabuinhas de uma escola astrológica da cidade de Sipar, na Babilônia, né? Nelas, ele encontrou uma nota sobre a conjunção de Júpiter e Saturno, cuidadosamente registrada durante 5 meses no ano 7 antes do nascimento de Cristo. Uma aproximação esplendorosa de Júpiter e Saturno, que os judeus consideravam a estrela Saturna como a estrela do protetor de Israel, né? Significava o aparecimento de um rei poderoso no Ocidente, na terra de Israel. E esse foi o motivo da viagem dos magos conhecedores das estrelas. Eu coloquei uma foto aí. Essa foto ela foi registrada em 2015 e é uma foto apenas ilustrativa que mostra aí tanto a estrela, né, Júpiter e Saturno e a Lua. E eles falavam que quando houvesse tipo uma conjunção, ou seja, que as duas estrelas e a Lua tivessem na mesma direção alinhada, fazendo muita iluminação do céu, os astrólogos falavam assim, isso apontava para alguma coisa especial. Pode ser isso que levou os astrólogos a entender assim, olha, quando isso acontecer, vai aparecer o Messias. Mas lembre-se, tudo isso aqui não está registrado na Bíblia. Não temos condição de falar, é isso. Mas qual que é a pista mais sólida que está na Bíblia? Então vamos para ela. Olha só. Quem pode ler esses 2 textos que estão na tela para mim, por favor? Quem lê aí? Eu posso ler. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Malaquias também? Isso, Malaquias 1:11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Nós estamos aqui no período da volta do exílio. Vocês vão se lembrar disso, nós estudamos isso ano passado. Quando Deus leva cativo o povo para a Babilônia, o que acontece na Babilônia? Os judeus começam a fazer as sinagogas, que eram as casas de oração, certo? E as casas de oração também eram casas de estudo das Escrituras. Então, o que acontece? De repente, durante todo o Império Babilônico e em todo o Império Persa, você tem quase em toda a cidade uma sinagoga de judeus que estudam o Antigo Testamento. E os magos eram chamados de magos porque eles eram homens sábios e estudavam os escritos. Muito provavelmente, então, eles estudaram os escritos judaicos, certo? Eles estavam estudando os escritos judaicos. E os textos que nós lemos aqui está dizendo assim, o nome do Deus de Israel é conhecido fora dos limites de Israel. Ou seja, havia, de fato, pessoas que conheciam sobre Israel, sobre o Messias, que não eram judeus, que estudavam os escritos judaicos e conheciam isso. E havia até profecias, né, que falavam disso. Daqui a pouco a gente vai olhar para uma. Mas olha só, por que nós usamos essa expressão três magos? Sabe de onde vem isso? Isso vem daqui, ó, século 7 depois de Cristo já, o ano 700. Um homem chamado Venerável Beda, olha o que ele diz aqui.
Melquior era velho de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus. Gaspar era moço de 20 anos, robusto e partira de uma região montanhosa perto do mar Cáspio. E Baltazar era mouro, ou seja, moreno, né, de barba cerrada e com 40 anos, partira do Golfo Pérsico na Arábia Feliz. Essa é a tradição, que tem os filmes, tem os presépios, que eram 3 reis magos, Melquior, Gaspar e Baltazar. Mas isso é apenas uma tradição. E essa é uma tradição católica muito forte, porque olha só, tá vendo essa igreja que está aí na frente aí, a Catedral de Colônia, na Alemanha? Nessa igreja há uma relíquia. Tá vendo à direita aí, essa caixa toda de ouro aí? Dentro dessa caixa de ouro tem essa outra caixa pequenininha aqui, ó, que eles falam que contém o colar dos 3 magos, né? Do Gaspar, do Melquior e do outro que eu acabei de esquecer o nome aqui agora, o Baltazar, né? Dentro da igreja de Colônia. Então você tem essa tradição aqui, né? Que você tem os 3 reis magos, né? Por isso que quando a gente fala assim, quantos magos? A gente fala rapidão, 3. Porque a tradição católica está bem impregnada, a gente está sempre lembrando disso, né? Isso está nessa igreja aqui, na igreja de Colônia. E olha o presente que eles levaram, tá desse jeito lá, ó, dentro lá daquele artefato tem lá o ouro, o incenso e a mirra, né? Colocado lá dentro dessa pequena caixa na Catedral de Colônia. Olha só o que o Orígenes, no 2º século, falou sobre isso. Ele falou assim, ó, o ouro era um presente para um rei, mirra era um presente para um mortal, né? Porque se você olhar, por exemplo, o Salmo de número 45, verso 18, lá vai dizer que o rei Messias, ele está banhado de mirra. Mirra é como se fosse um perfume. E é dito que esse óleo, né, também era usado para colocar nos corpos, né, nas pessoas que estavam para serem enterradas, né, e incenso para Deus, porque incenso tem a ver com aquelas pedrinhas que jogavam no fogo para poder subir a fumaça. William Barclay, que é um comentarista do Novo Testamento, ele fala assim, olha só, até mesmo no berço de Jesus, seus presentes predisseram que ele haveria de ser o verdadeiro rei, o perfeito sumo sacerdote e o supremo salvador. É isso que está acontecendo. Os reis magos, né, os magos, na verdade, levam os presentes, e esses presentes apontam para Jesus como rei, Jesus como sacerdote e Jesus como nosso supremo salvador. Olha o que diz Números capítulo 24, verso 17. Quem pode ler aí na tela, por favor? Posso ler. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa é uma profecia que está no Antigo Testamento que apontava para esse nascimento de Jesus, e muito provavelmente os magos que conheciam o Antigo Testamento entendiam que isso precederia, né, e apontaria para o nascimento de Jesus. Mas não só isso. Olha só, a gente não vai ler o texto todo, mas Salmos 72, versículo 10, 11 e 15 vai dizer o seguinte: paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Seba, e ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e bendirão todos os povos. Isso está nos Salmos. Isso apontando para a vinda do Messias. E isso apontando para a ideia de que as pessoas, os reis, os magos, os sábios, viriam até Jesus para trazer presentes a ele, porque estava nascendo o rei, né, o rei digno, né, o rei poderoso. Paulo ou Mariana? Fábio, não sei se é para agora ou para depois, quando você achar melhor para explicar, por que essa profecia que ia acabar com a descendência de Sete, que é um dos filhos de Adão, ou deixa para uma próxima, você que sabe. Você fala na profecia Que eu li aquela que eu citei lá atrás, né? Uhum.
Não, o que acontece? Aquele texto lá é um texto antigo que ele faz parte de um livro chamado As Profecias de Sete. A gente sabe que esse livro, muito provavelmente, não é um livro tido como um livro das Escrituras, a gente sabe disso, mas era uma história antiga que era contada, Mariana, de que Sete havia recebido de Adão a ideia de que um dia Deus viria em carne, sabe? E essa história era contada pelos judeus, entendeu? E essa escritora aqui, eu vou voltar lá no texto dela, aqui, ó. Tem esse livro aqui, ó. Taylor Caldwell, Médico de Homens e de Almas. O livro é bom, eu tenho até o livro aqui. E ela conta essa história no livro, mas não é uma história bíblica, tá? É apenas uma lenda urbana daquela época, entendeu? Mas aquela parte que eu li não está escrita em números? Ah, tá, deixa eu voltar. Nós estamos falando agora de outro texto, desculpa. Você está falando desse texto aqui, né, de números... tá. Isso, lá, ó, destruirá... Pelo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. O que está acontecendo aqui nesse texto é que, quando Balaão está profetizando, ele está profetizando e apontando para uma estrela que procederá de Jacó, falando do rei Messias, do Cristo que virá, obviamente. E a gente leu, por exemplo, vocês vão se lembrar, na carta de Paulo, carta de Jesus a Tiatira, que a presença e o aparecimento de Jesus será um aparecimento de bênção, mas também será um aparecimento de juízo, certo? E aqui, as têmporas de Moabe significa todos os que são pagãos. Ou seja, Moabe é um povo que não é o povo de Deus, certo? E Sete aqui representa os israelitas carnais. Aqueles que são israelitas, mas não são de coração. E é dito aqui que todos esses serão destruídos. A gente sabe que isso vai se cumprir na segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, ele trará destruição para os ímpios, tanto os filhos de Moabe quanto os filhos de Sete, né, da qual descende o povo de Deus, certo? Vamos então à frente. A visita dos magos, eu já mostrei esse pedaço, mas olha só, no texto que nós lemos, não apenas Mateus fala da visita dos magos, mas ele também cita uma profecia, não é? Olha só o que diz o versículo de número 5, do capítulo 2. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Que profeta? Ele não cita o profeta. Todo judeu que estava lendo isso aqui sabia. Ele está falando de Miqueias. Ele está falando do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. E olha o que diz Miqueias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, Mateus começa a dizer que Jesus nasce, e isso é um sinal, né, que nós lemos o nascimento, e agora ele está dizendo que com a visita dos magos, esse Jesus que está nascendo não é apenas um sinal, mas ele também é rei. É o rei que foi profetizado por Miqueias. É o rei que recebeu a visita dos magos do Oriente, tá? Você já deve ter assistido vários filmes que mostram, assim, por exemplo, um rei sentado no seu trono e vindo pessoas de todos os lugares do reino trazendo presente. Já viram isso nos filmes? Não tem isso nos filmes? Jesus começa o seu reinado, bem pequenininho ainda, recebendo presente de 3 magos. É por isso que as pessoas acham que são reis, né? Por isso que a gente fala assim, reis magos, né? Porque eles levaram os presentes ao rei dos reis. Vamos à frente. Só que depois de acontecer isso, esse Jesus que é honrado como rei, ele precisa fugir do Egito, ele precisa fugir para o Egito. Por que ele tem que fugir para o Egito? Porque tem um rei chamado Herodes o Grande que está no trono. E esse rei quer matá-lo. Qual foi a outra criança que precisou ser escondida porque um rei estava querendo matá-la? Quem lembra? Lá no Antigo Testamento. Moisés também, a semelhança de Jesus, foi perseguido, certo? E a semelhança de Jesus, na época de Moisés, também teve uma matança de pequeninos. Crianças morreram também. Vamos ler. Fábio. Oi?
Só que Jesus fugiu para o Egito, onde ele tirou o povo dele do Egito, né? Sim, nós vamos olhar para isso aí. Meus parabéns, ô, irmão Vilmar Júnior, por se lembrar disso, porque a ida de Jesus para o Egito e a volta dele é uma forma de Deus dizer assim, olha, houve 2 êxodos. O primeiro, com Moisés tirando o povo do Egito. Todo mundo falhou. Depois eu destruí Jerusalém e mandei todo mundo para o Egito. Todo mundo para a Babilônia. E aí houve o segundo êxodo. Todo mundo falhou de novo. O meu filho vai para o Egito. Vai fazer o segundo êxodo, que é voltar. Mas ele não vai falhar, não. E é por isso que ele chama Josué, né? É por isso que ele chama Josué. E é por isso que Oséias, capítulo 11, verso 1, vai dizer assim, do Egito chamei meu filho. Meu filho. E o meu filho não vai falhar. Certo? Vamos ler. Olha só, eu vou ler essa parte aqui. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Oséias, capítulo 11, verso 1. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Note bem, vamos olhar essa parte aqui, talvez seja uma das partes mais difíceis desse trecho das Escrituras. Primeiro, nós temos uma citação de Oséias, capítulo 11, verso 1. Depois, quando ele fala assim, ó, para que se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ele não está apontando para um cumprimento de uma promessa. Ele está fazendo uma relação com a matança de Herodes, de uma mesma matança que aconteceu na época do exílio. E daqui a pouco a gente vai poder olhar isso melhor. Vamos à frente. A profecia da fuga, nós já olhamos, né? É dito que Jesus desce para o Egito e Oséias, capítulo 11, verso 1, fala: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Olha só, Mateus quer apontar que a ida de Jesus ao Egito é uma espécie de recapitulação de toda a história de Israel. Israel falhou no primeiro êxodo, falhou no segundo êxodo, mas Jesus, ao voltar do Egito em direção à terra prometida, não falhará. E é por isso que ele vai para o Egito para poder voltar, e essa volta dele é uma volta onde não vai ter falha. Ele, de fato, vai ser o verdadeiro rei, e ele vai cumprir tudo por nós em nosso lugar. A matança dos meninos de Belém. A gente viu o texto de Jeremias, né, que aponta, mas que texto que é esse? Vamos olhar? O texto dos meninos aqui está no contexto de Jeremias 31. Tá? Depois, leia com calma o capítulo 31 de Jeremias. Você vai ver que o capítulo 31 apresenta a bênção. E só tem um trecho que fala da luta, que é exatamente o versículo 15. Olha só uma divisão básica aqui de Jeremias 31. Nós temos bênçãos do verso 1 ao verso 14. Aí nós temos o sofrimento no verso 15, tá? Que é a matança dos meninos, e depois bênção do verso 16 ao 20. Júnior, pode falar. Mas a matança das crianças aí tem a ver também com o Egito, né? Porque o rei do Egito também matou crianças, né? Sim, sim. Essa é uma boa relação do que aconteceu lá na época do Êxodo. Mas a relação que é feita aqui agora, quando Mateus aponta para Jeremias, a gente olha para o texto e fala assim, por que ele está colocando esse texto aqui no meio? No meio de um momento de muita alegria, porque nasceu Jesus, ele vai voltar do Egito, vai ser o vencedor. Mas no meio mesmo dessas bênçãos, há aqui, ó, sofrimento. Um rei tirano se levanta contra os filhos de Deus. Vamos olhar aqui para esse mapa e vamos entender. Vocês estão vendo o mapa aí? E está dizendo o seguinte, que é Raquel chorando pelos seus filhos.
certo? Você está vendo de vermelho aqui no meio? Nós temos Jerusalém, não é? E nós temos a cidade aqui embaixo, aqui, chamada Beit-Lehem, que essa cidade aqui é Belém, que é a cidade onde Raquel foi enterrada, certo? A gente precisa lembrar disso, onde já Raquel foi enterrada, lá em Gênesis 35, 19. Mas olha só, Raquel foi enterrada no caminho. Guarde isso, Raquel foi enterrada no caminho. Ela estava em peregrinação. Olha o que diz o texto de Gênesis 35, 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Agora a pergunta é, e Ramá? Ramá fica lá em cima, tá vendo? Ramá fica lá em cima. Pasmem vocês, de Belém a Jerusalém, nós temos uma distância, basicamente por volta de 35 quilômetros, e de Jerusalém a Ramá, nós temos basicamente 35 quilômetros. As duas cidades, elas fazem parte de uma... É como se fosse assim, sabe a Avenida T9? Você tem a Avenida T9, aí você tem o Terminal Bandeira sendo Belém, e o começo da 85 como sendo Ramá. E aí no meio você tem Jerusalém. Vamos colocar, por exemplo, como sendo aqui no Pro Brasília, aqui na T9. Nós temos o meio, né? O que está acontecendo? Por que esse texto é colocado? Olha só o que diz lá em cima no texto de Jeremias 40. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os cativeiros de Jerusalém e de Judá, que foram levados para a Babilônia. O que está acontecendo? Quando Nabucodonosor veio para destruir Jerusalém, ele veio do norte, tá? Essa parte de cima. Tá vendo aqui onde está a Síria? Ele veio do norte. E quando ele vinha para destruir Jerusalém, ele destruiu Jerusalém e ele levava os cativos e as pessoas e passavam por Ramá, pela estrada de Ramá. E é por isso que o texto de Jeremias vai dizer o seguinte: houve-se pranto em Ramá. É Raquel chorando por seus filhos. Raquel aqui simbolizando o povo de Israel, simbolizando aquela que morreu no caminho. Agora imagina só, o povo de Israel está sendo destruído, as pessoas estão passando por Ramá, sendo levadas cativas, e esse é um momento muito duro na vida de Israel. O que Mateus está colocando, que esse momento é tão duro quanto o momento da morte dos pequeninos de Belém pelas mãos de Herodes. Ele indiscriminadamente mata todas as crianças de 2 anos abaixo. E aí, quando Mateus vai escrever, Mateus pensa assim, qual que é o texto que apresenta Ramá e Belém e essa situação toda como um momento muito triste para nós? E ele se lembra de Jeremias, capítulo 31, verso 15. E um outro ponto importante é que, no meio de toda a bênção do nascimento de Jesus, nós temos o sofrimento, nós temos a luta do povo da aliança, das pessoas que estavam morrendo ali, tá? Isso tem que ficar claro para nós, ok? Alguma dúvida sobre isso, sobre essa parte? Eu só vou encerrar essa parte, nós terminamos aqui. A volta do Egito. Olha só o que diz o texto. Tendo Herodes morrido, né, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, dispõe-te e volta, certo? Volta para casa que o Herodes o Grande morreu, que queria matar, morreu vocês. Ele morreu por volta do ano 7, tá? Então Jesus já era um meninote, né? Por volta aí, talvez, de 6 a 7 anos, talvez, de 5 a 7 anos, Jesus já tinha, quando Herodes o Grande morre. Quem toma o lugar de Herodes é o filho dele, Arquelau. E é por isso que Jesus não volta para a Judéia. Olha o que diz o verso 22. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. E ele foi, então, para as regiões da Galileia. Olha só, Herodes o Grande, depois eu vou mandar esse PowerPoint para vocês, esse homem foi um dos homens que fez grandes coisas em Israel, né? Ele foi um bom governante no sentido de construção. Olha só o que ele fez. Ele fez o templo. O templo, na época de Jesus, foi o templo de Herodes. Essa é uma construção dele. E olha só, eu vou colocar só um pedacinho desse texto aqui, desse vídeo, não sei se vou dar para vocês verem aí,
que é do Moriá Center, que mostra uma das construções de Herodes. Eu vou colocar só um pedaço, depois vocês assistem em casa. Vamos ver se vai dar para sair o som aí. Tá saindo o som aí? Por um lado, estamos falando de um rei paranoico, Tá. perseguia, matava. Ele matou as próprias esposas e filhos, sem duvidar. Mas, por outro lado, era um grande arquiteto, com as ideias muito loucas. Eu, pessoalmente, não ia querer estar no equipe de arquitetos do rei Herodes, não tinha realmente ideias que eram impossíveis de fazer. Agora, ele, dentro dessa paranoia que tinha, ele construiu diferentes lugares onde ele residia. Cesareia, Massá, Jericó, Heródio, diferentes lugares. Por quê? Porque ele pensava que alguém queria matar ele. Então, para enganar os perseguidores, ele ia mudando de lugar em lugar de vez em quando. Uma forma de despistar os inimigos. Agora, esses inimigos, às vezes eram reais, mas muitas vezes eram imaginários. E um dos lugares onde ele vai construir um palácio fascinante é aqui mesmo Massada, um lugar totalmente isolado, no meio do deserto da Judeia. Tem só Mar Morto aqui, tem montanha. Eu vou passar e vocês assistem depois, o PowerPoint vai estar no grupo. Olha só o que ele constrói aqui. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, é isso aqui, ó. Ele constrói essa fortaleza para se proteger. Está vendo aqui nesse último andar aqui em cima? É da onde o rapaz está, né? O arqueólogo está mostrando o Mar Morto, né? Toda a região do Mar Morto. Ele construiu isso aqui para se proteger. Ele não só construiu isso aqui. Há essa gravura antiga de um palácio que ele constrói em Belém, onde ele mandou matar as crianças, né? E nós temos hoje escavações deste local. Olha só. Isso aqui são as escavações de 2014 do Palácio de Herodes em Belém. Ele construiu no alto de um monte, né, um palácio, e aqui também tem o túmulo, né, onde ele queria ser enterrado. Daqui dá para ver melhor, tá vendo? O espaço, ou seja, um local que era difícil de alguém pegá-lo lá, né? Ele era muito paranoico. Jesus ficou no Egito até esperar a morte desse homem. Depois que ele morre, olha só o que acontece. Tá vendo aqui, ó, essa meio que uma árvore genealógica, Herodes o Grande, e aí nós temos todos os outros Herodes. Tem mais dois que não está aqui, que vai aparecer em Atos, tá? Todo mundo com o mesmo nome, da mesma família. Nós temos o Herodes Arquelau, que governou sobre Judá e Samaria, Herodes Antipas na Galiléia e Herodes Filipe, tetrarca da Itureia ou de Decápolis. É para cá que Jesus vai, ó, para Galiléia, para um local onde quem está no trono é o Herodes Antipas. Por quê? Antipas odiava o pai. Então, assim, Antipas não iria perseguir Jesus, no caso, porque como ele odiava o pai, ele tentou fazer tudo contrário do que o pai fez. Mas uma coisa ele fez assim que marcou ele. Foi o Herodes Antipas que mandou degolar João Batista, né? Que pediu a cabeça de João Batista, né? Eu já vou parar por aqui, porque, aliás, dá para terminar, falta só um slide. E olha só o que diz o texto, versículo 23. E quando Jesus volta e vai morar na Galiléia, onde está reinando Herodes Antipas, o texto fala assim: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Note uma coisa, para se cumprir o que fora dito por intermédio dos profetas. E aí você olha e fala assim, não tem essa profecia no Antigo Testamento. Não tem essa profecia. Como é que a gente entende isso aqui? Ora, há duas coisas que a gente precisa olhar. Primeiro, que a palavra renovo, que é a palavra nezer, ela é da mesma raiz da palavra nazaraios, da onde vem a expressão nazareno. Tá? É a mesma raiz. É por isso que o texto de Mateus capítulo 2, 23, quando fala de Jesus como Nazareno, está ligado ao texto de Isaías capítulo 11, verso 1, que fala de Jesus como um nezer, um renovo. Tá? Mas não é só isso. Olha só, Nazaré também era um local de desprezo. Olha o que diz, versículo 45 de João. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ou seja, ser chamado de Nazareno não era um elogio. Ser chamado de Nazareno
era dizer, você é uma pessoa desprezada. Vamos à frente. Atos 24 vai dizer a seita dos nazarenos. E isso aqui sendo dito de forma jocosa mesmo, como uma coisa ruim. E olha só, os profetas do Antigo Testamento, principalmente Isaías, disse 2 vezes que Jesus seria o quê? Desprezado. Jesus seria desprezado. Isaías 49 e Isaías 53 apontam para isso. Salmo de número 22, Daniel capítulo 9, verso 26 também apontam para isso. Jesus seria desprezado. Com isso, nós podemos terminar dizendo o seguinte: Jesus é o rei Messias, o filho de Davi, mas ele é o renovo de uma linha real cortada no toco. Foi isso que aconteceu na Babilônia, não foi? Com a destruição, quando foram levados para a Babilônia. Jesus não introduziu seu reino com um espetáculo exterior, nem se apresentou com a pompa de um monarca, mas ele veio como servo desprezado do Senhor, um nazareno. É isso que Mateus está nos apresentando. Mateus está nos apresentando que Jesus é o Filho de Deus, por isso ele aponta para o sinal lá de Isaías capítulo 7. Jesus é rei, é por isso que ele recebe a vinda dos magos. Jesus é o novo Israel, porque ele vai para o Egito e volta e cumpre tudo. E Jesus é nazareno, ou seja, Jesus é também um rei que será desprezado. Desprezado. Não por nós, porque nós estamos debaixo da sua graça, debaixo do seu amor, debaixo da sua salvação. Amém, meus irmãos? Os irmãos, me desculpem o horário, passei 12 minutos aqui, mas o estudo era extenso, 59 PowerPoints, aí é muita coisa, e a gente nem passou o vídeo todo, e alguns eu tive que pular aqui. Mas eu vou mandar esse PowerPoint no grupo. Outra coisa, nós estamos com uma dificuldade, porque eu hoje atropelei as coisas aqui e não pedi para alguém escrever os nomes aí desde o começo, para nós fazermos o nosso sorteio. Eu creio que nós podemos fazer na próxima terça, se os irmãos não tiverem objeção, pode ser? Pode ser na próxima terça, que a gente faz com mais calma. Já vou até pedir para a Kathleen me ajudar, viu, Kathleen? Você já entra já pegando os nomes de todo mundo para a gente poder fazer o sorteio na próxima terça-feira. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Senão a gente já vai encerrar. Dúvida não, Fábio. Só na hora da oração. Lembra da Dona Alice, que ela sofreu mais uma queda e machucou novamente. Tá certo. Vamos orar, então, pela Dona Alice, para que ela possa se estabelecer. Márcio, por favor, dá conta de orar aí, Márcio? Sim, Fábio. Obrigado. Amém? Amém. Deus maravilhoso, bendito é teu nome, Pai. Nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graça porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, é o Deus que cuida de nós. Obrigado, Pai. Obrigado pelo renovo, obrigado pelos estudos, obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Deus, em nome de Jesus, eu queria pedir nesse momento pela vida da Dona Alice, Senhor. Cuide dela, é a tua serva, ela caiu, machucou. Que o Senhor possa dar vitalidade a ela, calma, e que ela possa recuperar, Pai, mais uma vez de uma queda. Em nome de Jesus é que eu estou te pedindo. Também te agradeço, Pai, pela oportunidade de termos hoje esse estudo maravilhoso da tua palavra. Eu peço pela vida do Fábio, Pai. Continua a concedê-lo sabedoria, paciência para estar conosco. E, Deus, que o Senhor cuide da família dele, dos estudos e daquilo que ele colocou na vida dele, Pai, que é seguir o Senhor e falar da tua palavra para todos aqueles que creem. Deus, em nome de Jesus, nos traz tranquilidade, saúde nesse restante de semana, para que possamos estar no domingo na igreja, na escola dominical e no culto, louvando, exaltando e glorificando o teu nome. E que na próxima terça-feira estaremos aqui, Pai, de novo, estudando a tua palavra. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. Amém. Os irmãos que puderem abrir as suas câmeras aí, eu vou tirar o print aqui, para a gente poder guardar aqui. É muito bom ter a presença de todos esses irmãos aqui. Uma alegria. Opa, Márcio? Na próxima, eu não sei se depois pessoalmente, você me falar um pouco melhor sobre o Espírito Santo.
o Deus Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi em sonho a José falar para ele sobre, né, Maria. Eu queria uma coisa, não sei, curiosidade, né, até para a gente também estar preparado quanto a isso. Nós falamos muito pouco do Espírito Santo. Eu gostaria depois, se você puder, né, ou particularmente, depois na igreja, uma conversa, né, informal entre você, se você pudesse, eu te agradeceria. Nós já temos você pode anotar aí, porque quando nós formos falar do batismo de Jesus por João Batista, vai aparecer a figura do Espírito Santo em forma de pomba, né? Uma pomba, né? Apontando para qual texto? Quem lembra? Gênesis capítulo 1, que fala que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, né? Então, nós vamos falar sobre o Espírito Santo nesse texto e aí a gente vai poder abrir mais o espaço para poder falar sobre isso, pode ter certeza. Tá bom? Vai ser bem. Ok. Vamos lá, então. Vou tirar nosso print aqui. 1, 2, 3 e... Já, tirei. Vou postar lá no nosso grupo, no Instagram da igreja, e vou mandar o PowerPoint para todos que estão aqui lá no grupo. Aí você assista lá o vídeo que fala sobre Herodes, sobre as construções de Herodes, tá bom? Grande abraço a todos. Scarlett, foi um prazer tê-la aqui conosco, viu? Deus te abençoe. Né? Irmãos, a Scarlett está chegando para congregar com a gente, viu? E vai ser bênção na nossa vida e nós vamos ser bênção na vida dela também. Grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Janaína, José, Lindonete, Deus abençoe. Um abraço aí. Dirce, Salomi, Iracema. Saudade, mãe Iracema, a gente bater um papo, não? Vamos conversar depois. Marlene, um abraço. Irmã Celeste, Sueli, Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite.